Tudo é incrível. Bom dia. Bom dia, povo abençoado, povo amado de Deus. Esse momento que tiramos para refletir é a hora de se desligar um pouco do mundo, pensar nas coisas que são do alto, levando a nossa mente presa ao trono da graça de Deus. Pai, estamos de pé. O Senhor nos ensina todos os dias a viver as bênçãos que enriquece e não traz dores. Senhor, obrigado. Bendita é a minha, é a nossa família. O cuidado do Senhor com cada um de nós. O direcionamento sobre a tua palavra. Os teus ensinamentos. Exortando, consolando, edificando cada um de nós. Aprendendo do Senhor que é humilde de coração. A tua palavra é suave. Tua palavra é o poder que opera no nosso homem interior. Romanos vai dizer que porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nada, absolutamente nada, nada pode sair do controle do Pai. Vivemos a tua riqueza. Vivemos, desfrutamos, passamos por essa experiência humana que todos os dias dizemos aqui. Temos aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. O fundo musical diz: a ele a glória. O império, o louvor, o domínio, a majestade, tudo. Sobre ele está o governo. Humano? Não. O governo espiritual, que educa esta natureza humana, que diz: meu filho, não te convém mais isso. Viva a minha riqueza. Viva o meu amor. Meu amor, ele não é fingido. Meu amor é puro para todas as coisas, como diz a palavra. Puro para os puros e nada é puro para os contaminados. Você, eu, nós queremos viver a pureza do Pai. Por isso estamos aqui, dizendo que está tudo incrível. Hoje eu não trouxe o violão não, mas amanhã o violão estará aqui com mais um louvor. Eu vou estar colocando. Hoje eu acordei um pouco atrasado, né? Do horário que eu gravo aqui as nossas reflexões, o nosso tudo é incrível. E Jesus ensina. Jesus ensina nesta palavra que eu vou compartilhar com vocês, a nós dizermos, nós somos ricos da graça de Deus. Vocês são ricos da graça de Deus. Vocês são cheios, cheios do conhecimento do Pai. Basta ativar. Basta ativar. Basta buscar. Basta mergulhar. E o mais importante, praticar. João 13. Aqui é a comemoração da festa da Páscoa judaica, da festa dos judeus. A última Páscoa. Jesus estava presente na última Páscoa. E nessa festa dos judeus tinha o lavar dos pés. E Jesus mostra a todos eles a riqueza quando nós recitamos ou ouvimos Jesus se fez pobre para que nós fôssemos ricos.
Esse é o versículo que já está separado para amanhã, na permissão do Pai. E nós vamos desfrutar, vamos mergulhar esses poucos minutos em cima deste versículo amanhã. Finalizando, as bênçãos do Senhor enriquecem, não traz dores. Uma lição de humildade. João 13, capítulo 13, né? Versículo 12 a seguir. Estou lendo na versão da Bíblia Árabe, viu? Depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que eu fiz? Ele pergunta aos discípulos: Compreendeis o que eu fiz? Vós me chamais, ó Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. O tratamento de Jesus na tua passagem na terra era continua sendo, né? Porque ele vive e reina, ele habita em nós, ele mexe com a nossa mente, com a nossa consciência. Mas o corpo físico presente, Jesus, ele confronta o nosso eu, sabe? Ele, o que é que ele fazia? Eu vou ser exemplo para dar exemplo. Eles me chamam de mestre e eu vou mostrar humildade, eu vou mostrar a minha riqueza, né? O ser pobre é o pobre de espiritualmente pobre. Pobre espiritualmente é aquela pessoa que é compassiva, misericordiosa, piedosa, sabe? Pessoa que não olha você segundo a carne. Essa foi a pobreza de Jesus, de saber que Judas ia trair, de saber que Pedro ia o negar, de saber que os fariseus e os escribas eram contra eles. E no resumo, quando esta coroa está na cabeça dele, ele diz: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo. A Pedro, amando Jesus, mas olhando Jesus segundo a carne, no amor, ele disse que: Mestre, eu não vou deixar você fazer isso. Jesus diz: Para trás de mim, Satanás. Só que, ao mesmo tempo, em cima, Pedro manifesta o olhar espiritual, né? Pedro diz: Para onde nós vamos se o Senhor tem palavra, a palavra da vida eterna? E embaixo Pedro olha o Pai, né? O amor de Pedro, segundo a carne, e Jesus diz: Para trás de mim, Satanás. Satanás não entrou em Pedro. Satanás significa adversário, opositor, pensamento contrário ao propósito espiritual do Pai. Porque se você entender, ao mesmo tempo, Jesus diz: Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas o Espírito do Pai, o olhar de Pedro, para onde nós vamos se o Senhor tem palavra de vida eterna. E se você analisar, não existe esse corchear, porque nós fomos ensinados, né, a dizer que Satanás é um espírito que pareia pelo mundo, ele é onipresente. Não, meu amado. Jesus não ia dizer algo ali e no mesmo momento o Espírito que revelou que é o poder de Deus, que sobre ele não há sombra e nem variação, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Jesus fala: Para trás de mim, Satanás. Ou seja, aquela ânsia, aquele amor de Pedro de não, eu não vou deixar. Não, 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 não. Jesus diz: Não.
pensamento contrário aos desígnios do Pai no plano espiritual. Entenda isso. Analise os fatos. Tem cabimento, né? Tem coerência. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se Pedro em cima fala de coisas espirituais, é o poder de Deus, é o Espírito de Deus, e logo Pedro entra, né, no sentido carnal, emocional, e Jesus quebra ele. Para trás de mim, adversário. Para trás de mim, opositor. Porque pensamento contrário ao desígnio do Pai, que seria ir à cruz. E logo, Jesus diz a Pedro que ele ia negá-lo. Sabe? Essa é a humildade, essa é a riqueza do Pai ensinando. Jesus é como a gente fala hoje, ó, jogando ali, ó, venha, 1-2, como a gente diz no Baba, né? No futebol, leve, suave, com a pura sabedoria. E hoje não é diferente, está nos ensinando nesta manhã sobre uma lição de humildade. E ele continua. Vou voltar ao verso 14. Ora, se eu sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, amar uns aos outros, ajudar uns aos outros. Ele vai continuar. Porque eu vos dei, olha aí, exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Já que vocês dizem que são ricos das graças de Deus, já que vocês dizem que Deus está no controle, já que vocês dizem que Jesus, Deus, sabe de tudo, de todas as coisas, faça. Debruce, renuncie o seu eu, seus pensamentos carnais, adversários, opositores, e dê voz ao Espírito. Às vezes, quando você faz um ato de humildade, ou você pede perdão àquele que mesmo está te caluniando, o mundo diz assim, você está sendo bobo demais. Não vá não. Não é assim também não, hein? Não é assim também não, não foi assim que eu aprendi. Só que você vive amargurado, amado. Você vive cheio de rancor, e eu prefiro perdoar, seguir em paz com todos. E o ditado diz, sangue de barata, né? Não sei o que é que esse ditado quer dizer, sangue de barata. Não. É a lição da humildade, é a riqueza do Pai. Nos ensinando e eu matando o meu eu, porque eu queria. A minha carne fala, vá lá e jogue duro. Não, não posso ser igual a ele. Eu não posso ser igual a ele. Eu não sou melhor do que ele, mas eu exerço o que o melhor nos ensina a exercer, a humildade. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado, ele, maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós. Presta atenção nisso aqui que Jesus fala para os ouvintes e para nós nesta manhã. Pois eu conheço aquele que escolhi. E, antes para que se cumpra a Escritura, aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. É que ele está falando de Pedro. Feriu por trás, calcanhar falso. E Jesus feriu a consciência dele. Sabe o que é o ferir o calcanhar e a consciência? Olha o que a Bíblia ela nos ensina. A descendência de Adão, carnal, vem para Caim e vem para Judas. Preste atenção. A descendência de Eva, a possa-se dizer assim, a semente do trigo, Abel, apontando-se para Jesus. Jesus fere a cabeça dele, consciência, e ele, Judas, o calcanhar. Você vê que lá de Adão já apontava para o Cristo, que foi ferido. Ele faz a última Páscoa judaica, e aqui é um ponto importante. O pão e o suco, o pão e o vinho, ele está simbolizando o corpo dele, porque o último cordeiro pascual,
tinha que ser morto ali, ou seja, ou desculpe, corrigindo, toda Páscoa se matava um cordeiro, e o último cordeiro pascual era Cristo. Só que o propósito não era ele ser morto na Páscoa, era ele ser morto na cruz. Cristo chama os 12 e simboliza com. Olha, ele tá ligado. Você gostaria que eu fizesse um culto? Fiquei com medo. Onde é que ficou mudo aí? Você gostaria que eu fizesse um culto em memória de você? Diz aí. Não, né? O que é que acontece hoje? As pessoas fazem essa simbologia sobre o pão e um suco todo domingo, dizendo que é a Santa Ceia do Senhor. Primeiro que não existe Santa Ceia. Primeiro que é Páscoa judaica. Isso é riqueza, viu? Isso é riqueza de Deus. Primeiro que é Páscoa judaica. E aqui é a última Páscoa dos judeus. E só quem podia fazer a Páscoa eram os judeus. Está lá em Êxodo 12:43. Como fazer a Páscoa? Como fazer a Páscoa, né? O ato. Carregou Jesus. Tô com medo aqui, gente. Vou falar assim. Como fazer a Páscoa dos judeus. Eu acho que ele descarregou. Se falhar aí, a gente vai conversando, que eu não vou deixar ele postar isso aqui não, tá bom? Então, o que é que Jesus faz ali? Jesus simboliza o pão como o corpo dele, que é o alimento que nós recebemos. E o sangue era crer nele que nós fazemos. Porque fazer isso em memória de mim foi os 3 dias, sexta-feira, sábado e domingo ele ressuscita e ele vive e reina para sempre. Isso é uma riqueza para que você se liberte disso, porque muitas vezes você adentra no templo físico e aí você faz, né, esse ato de fazer isso em memória de mim, anunciando a morte dele até que ele venha, só que ele não está morto, ele está vivo. Essa simbologia não tem valor nenhum. Mas a gente faz porque a gente gosta, mas você está anunciando a morte daquele, você está fazendo o culto em memória daquele que vive. Você gostaria que fizesse um culto em memória da sua vida? Você gostaria? Não. Por quê? Porque eu estou vivo, irmão Sandro. Assim foi ele mostrando nessa última Páscoa judaica, a humildade de lavar os pés, ensinando aos discípulos, ensinando a todos nós nesta manhã, neste dia 13 de junho de 2024, através da minha vida, através dos meus lábios, falando coisas que vêm do alto, ensinando a cada um de nós a sermos humildes, porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não traz dores. Tá tudo incrível. Espero que teve algumas falhas aí no vídeo. Falhas que eu digo sobre o áudio ali. Descarregou ali o fone, mas eu acho que eu consegui rapidamente capturar aqui e não deixar o vídeo mudo. Tá bem? Analisem, mergulhem, se aprofundem na graça de Deus e hoje vamos viver o melhor dia de nossas vidas. Este é o milagre. O que é o milagre? É você estar de pé, pronto para desfrutar deste reino inabalável, porque as bênçãos do Senhor enriquecem, não traz dores e nos ensina a ser humilde. Amai-vos uns aos outros. Os discípulos questionam Jesus nesse mesmo sentido. Pai, quando foi que nós ouvimos? Quando ajudastes a estes pequeninos? Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, estive nu, me vestisse, estive enfermo, foste me visitar. Jesus, obrigado, Senhor. Nós te amamos. Obrigado por nos amar, mesmo sem nós merecermos. O teu amor é incondicional. Amém? Tudo
incrível. Até amanhã, graça e paz, permitindo o Papai do Céu, e cremos que Ele irá de permitir.